Sou Davariel e quero perguntar por que a Bíblia esconde a técnica. A pergunta inicial parece simples, quase ingênua. A sarça ardente poderia ser radioatividade, mas essa pergunta não revela apenas curiosidade científica. Ela revela algo mais profundo. Ela denuncia o desconforto moderno diante de narrativas que produzem efeitos reais, sem jamais explicar como. O problema não é Deus. O incômodo é a ausência de método. Vivemos em uma cultura que só confia em um fenômeno quando ele é replicável, transmissível, explicável. Quando algo acontece sem manual, sem fórmula, sem controle, nós desconfiamos. Então, quando um texto afirma que mares se abriram, muralhas caíram, mortos viveram, alimentos se multiplicaram, mas se recusa a explicar o mecanismo, nossa reação é imediata. Tentamos preencher o vazio. Física, química, psicologia coletiva, engenharia, coincidência estatística. Qualquer coisa desde que devolva ao evento uma lógica operacional. Mas talvez estejamos olhando o texto pelo ângulo errado. A Bíblia não ignora a técnica. Ela parece evitá-la deliberadamente. Essa evasão é consistente demais para ser acidental. Ela atravessa a Torá, os profetas, os escritos, os evangelhos. Sempre que algo extraordinário acontece, a narrativa se organiza em torno de 3 elementos simples: ordem, obediência, resultado. O espaço entre a ordem e o resultado, o lugar onde a técnica normalmente viveria, permanece vazio. Não é que não haja ação humana. Há marchas, há palavras, há gestos, há movimento. Mas essas ações nunca são descritas como a causa do efeito. Elas funcionam como sinais de alinhamento, não como motores do poder. E isso nos leva a uma pergunta incômoda. E se o texto não estiver tentando nos dizer como as coisas aconteceram, mas sim impedir que confundamos quem manda com quem executa? Aqui começa a emergir uma ideia central: a faraonização da fé. Como risco teológico, na Bíblia técnica não é neutra. Ela carrega um risco político e espiritual específico: transferir o poder do invisível para o operador visível. Quem domina a técnica controla o resultado, decide quando repetir, cria autoridade própria. O Egito entendeu isso com clareza brutal. Sua engenharia não era apenas funcional, era teológica. O Nilo regulado, os celeiros organizados, as obras monumentais. Tudo dizia a mesma coisa. O faraó garante a ordem do mundo. Ali, a técnica não servia ao rei. Ela fundava a divindade do rei. Quando a Bíblia nasce a partir de um povo que viveu sob esse sistema, faz sentido que ela desenvolva não apenas uma teologia diferente, mas uma desconfiança estrutural de qualquer poder que possa ser apropriado, reproduzido e exibido como mérito humano. Esconder a técnica, então, não é ignorância, é estratégia. O milagre como evento não apropriável, observe o padrão. Moisés não escreve um tratado sobre abertura de mares. Josué não deixa um manual de colapso de muralhas. Elias não funda uma escola de fogo do céu. Jesus não ensina multiplicação autônoma de alimentos. Quando alguém tenta transformar dom em função, ensina-nos a fazer isso, a resposta quase sempre desloca o foco. Não para o método, mas para a relação. Fé, escuta, obediência, dependência. Isso frustra qualquer tentativa de institucionalizar o poder. E aqui surge a hipótese central deste estudo. A Bíblia esconde a técnica não porque ela não exista, mas porque revelá-la permitiria que o poder fosse arrancado de Deus e anexado ao líder. Talvez alguns soubessem mais do que disseram, mas escolheram não dizer, não por humildade pessoal, mas por fidelidade a um modelo de liderança radicalmente diferente do Egito. O líder como mediador, não como operador. A Bíblia insiste em um tipo específico de liderança. O líder que ouve, não o líder que controla. Moisés não decide quando o mar se abre.
Josué não decide quando o Jordão recua. Elias não decide quando o fogo cai. Jesus não age como dono do poder. E quando tentam fazê-lo rei, ele se retira. O poder nunca se fixa no homem. Ele passa por ele. Isso impede a sacralização da figura humana. O líder não pode dizer, faço porque sei. Ele só pode dizer, faço porque fui enviado. E esse silêncio técnico protege a comunidade de transformar seus líderes em deuses. O Egito como trauma político-religioso. Para entender por que a Bíblia desconfia tanto da técnica, é preciso encarar um fato incômodo. Ela nasce à sombra de uma civilização tecnicamente superior. Israel não surge no vácuo. Surge de dentro do Egito. Ou, mais precisamente, contra ele. Aí isso muda tudo. O Egito não era apenas uma potência militar ou econômica. Ele representava uma cosmovisão completa. Ali, política, técnica e teologia eram uma coisa só. O faraó não governava em nome de um deus. Ele era a manifestação viva da ordem divina. Questionar o faraó não era rebelião política, era heresia cósmica. Nesse sistema, a técnica tinha uma função que ia muito além da utilidade prática. Ela servia para provar, todos os dias, que o mundo funcionava porque o faraó existia. O Nilo obedecia. As colheitas vinham. As obras se erguiam. O caos era contido. Tudo isso formava um argumento silencioso, mas poderoso. Se o mundo funciona, é porque o rei é divino. A autoridade momentânea e o erro da leitura apressada. Há nas narrativas bíblicas momentos que desconcertam qualquer tentativa simples de afirmar que o poder não se fixa no homem. Profetas falam como quem ordena. Palavras humanas parecem produzir efeitos cósmicos. Elias confronta reis e chama fogo do céu. Josué dirige a palavra ao sol e à lua. Moisés ergue o cajado e o mar se abre. À primeira vista, esses episódios parecem negar a própria tese bíblica de desconfiança do poder humano. Mas é exatamente neles que a distinção decisiva se revela. A Bíblia não rejeita a autoridade. Ela rejeita a sua fixação. O que o texto concede, às vezes de forma extrema, é a autoridade momentânea. Aquela que surge em um ponto singular da história, responde a uma situação irrepetível e se dissolve assim que o evento se cumpre. O que ele recusa é o poder fixado. Aquele que permanece, se institucionaliza, cria método, produz sucessão e passa a exigir obediência por si mesmo. Essa distinção muda completamente a leitura dos grandes feitos proféticos. Quando Elias diz, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, o texto não descreve um profeta dominando forças naturais. O que está em jogo não é controle, mas exposição. A palavra é colocada em juízo. Se a autoridade invocada não for legítima, nada acontece. O fogo não obedece a Elias. Ele responde, ou não, à legitimidade que o profeta reivindica naquele instante específico. Não há técnica envolvida. Não há aprendizado transmissível. Não há possibilidade de repetição. O mesmo padrão aparece no episódio de Josué. O dia em que o sol para não inaugura uma nova capacidade humana sobre o cosmos. Pelo contrário, o narrador se apressa em afirmar que não houve outro semelhante antes nem depois. O gesto não se transforma em doutrina. O feito não gera escola. O comando não funda um modelo de liderança cósmica. O poder atravessa o evento e passa. Essa lógica explica por que atos tão grandiosos nunca produzem faraonização. Se o poder estivesse realmente fixado no homem, ele se tornaria previsível, replicável e administrável. Surgiriam sucessores capazes de reproduzir o feito. Manuais, rituais, técnicas. A autoridade deixaria de depender do momento e passaria a residir na função. Mas o texto bíblico faz o oposto. Ele fecha o evento sobre si mesmo. Não o prolonga.
não o sistematiza, não o oferece como herança. É como se dissesse, sem dizer, isso aconteceu, mas não pertence ao homem. A Bíblia permite que o homem fale com autoridade em nome de Deus, mas se recusa a permitir que ele se torne a fonte dessa autoridade. É uma linha tênue e perigosa. Sempre que essa linha foi ultrapassada na história posterior, já não foi Deus que guiou o povo, mas a tentação permanente de transformar a autoridade em domínio. A pergunta que não quer calar, mas essa escolha tem um custo. Sem técnica explícita, o modelo depende de confiança, de memória viva, de fidelidade contínua, e isso não se sustenta para sempre. O próprio texto bíblico reconhece esse limite. A narrativa que começa recusando reis, termina pedindo um. Antes de chegarmos a esse colapso, porém, precisamos voltar à origem do trauma, porque a Bíblia não esconde a técnica no vazio, ela a esconde em oposição a algo, e esse algo tem nome, tem rosto e tem monumentos. O Egito como trauma político-religioso. Para entender por que a Bíblia desconfia tanto da técnica, é preciso encarar um fato incômodo. Ela nasce à sombra de uma civilização tecnicamente superior. Israel não surge no vácuo, surge de dentro do Egito, ou mais precisamente, contra ele. Aí isso muda tudo. O Egito não era apenas uma potência militar ou econômica. Ele representava uma cosmovisão completa. Ali, política, técnica e teologia eram uma coisa só. O faraó não governava em nome de um deus. Ele era a manifestação viva da ordem divina. Questionar o faraó não era rebelião política, era heresia cósmica. Nesse sistema, a técnica tinha uma função que ia muito além da utilidade prática. Ela servia para provar, todos os dias, que o mundo funcionava porque o faraó existia. O Nilo obedecia. As colheitas vinham. As obras se erguiam. O caos era contido. Tudo isso formava um argumento silencioso, mas poderoso. Se o mundo funciona, é porque o rei é divino. Técnica como legitimação do poder absoluto. A engenharia egípcia não era neutra. Controlar cheias, armazenar grãos, organizar trabalho em larga escala. Isso exigia conhecimento, planejamento e disciplina. Mas, acima de tudo, exigia centralização. Quem controlava a técnica, controlava a sobrevivência. E aqui está o ponto-chave. No Egito, a técnica não era distribuída. Ela estava concentrada no topo. O povo não sabia como o sistema funcionava. Sabia apenas que funcionava, porque o faraó existia. Isso cria um modelo de poder quase impossível de contestar. Não é preciso convencer pela força o tempo todo. Basta manter a engrenagem girando. A ordem visível se torna a prova da legitimidade invisível. Quando a Bíblia fala de escravidão no Egito, portanto, não fala apenas de trabalho forçado. Fala de submissão a um sistema total, onde até a ideia de Deus estava capturada. O êxodo como ruptura simbólica, não apenas geográfica, sair do Egito não foi apenas atravessar uma fronteira. Foi tentar romper com um imaginário político-religioso profundamente internalizado. Isso explica algo desconcertante. Mesmo depois da libertação, o povo constantemente deseja voltar. Não por saudade das correntes, mas por saudade da previsibilidade. O Egito oferecia comida, estrutura, ritmo. O deserto oferecia dependência. Aqui nasce uma tensão que atravessará toda a Bíblia. Liberdade sem técnica é instável. Técnica sem liberdade é opressora. O trauma egípcio não é apenas o da escravidão física. É o trauma de ter vivido sob um sistema onde a técnica justificava a divinização do poder humano. É contra isso que a Bíblia reage. Moisés, formado no Egito, enviado contra ele. Esse detalhe costuma passar despercebido, mas é decisivo. Moisés não era um camponês ignorante. Ele foi educado na corte egípcia, conhecia o sistema,
a lógica, a técnica, o poder. E isso torna sua missão paradoxal. Ele conhece o Egito por dentro, e justamente por isso não pode reproduzi-lo. Se Moisés libertasse o povo usando a mesma lógica do Egito, apenas trocaria o nome do faraó. Aqui entendemos por que a narrativa desloca tanto o mérito da ação para Deus. Isso não é apenas devoção, é antítese política. O Deus que se revela a Moisés não constrói pirâmides, não exige templos monumentais no início, não se encarna em um rei visível. Ele se apresenta como aquele que ouve o clamor e age fora do circuito institucional. Isso é uma ruptura radical. O anti-faraó como modelo impossível, a liderança que emerge do êxodo é estranha, desconfortável, instável. Moisés não reina, não acumula riqueza, não funda dinastia. Ele intercede, reclama, hesita, falha. Isso não é um defeito narrativo, é o ponto. A Bíblia parece dizer: qualquer líder forte demais começa a parecer um faraó. Por isso, o texto resiste a glorificar o homem, mesmo quando ele é central. Por isso, a técnica permanece oculta. Revelá-la seria o primeiro passo para restaurar aquilo que se tentou deixar para trás. Mas esse modelo tem um problema estrutural. Ele depende de memória viva, de fidelidade contínua e da ausência de centralização. Ele funciona enquanto o trauma do Egito ainda está fresco. A semente do colapso. O povo liberto carrega uma contradição não resolvida. Ele rejeita o Egito, mas sente falta da sua estabilidade. A Bíblia não esconde isso. Ela expõe o conflito repetidamente. Murmurações, desconfiança, desejo por um líder mais previsível, mais eficiente, mais parecido com o que ficou para trás. O Egito foi deixado fisicamente, mas não psicologicamente. E é nesse espaço de tensão que surgem as próximas figuras. Josué, os juízes, os reis. Cada um tentando responder à pergunta que o êxodo deixou em aberto. É possível organizar um povo sem transformar o líder em um novo faraó? Se existe um personagem que desmonta uma leitura ingênua dos milagres, ele é Moisés. Ele não surge do deserto, vem do palácio. Educado no centro do conhecimento administrativo, técnico e simbólico do mundo antigo. Conhecia logística, hierarquia, rituais. Sabia como funcionava uma civilização baseada no controle de recursos e de pessoas. E ainda assim, o texto insiste em retratá-lo, não como estrategista, mas como mediador relutante. Um homem que não quer falar, que duvida, que precisa ser convencido. Essa insistência é estranha demais para ser casual. Se a Bíblia quisesse exaltar Moisés como herói técnico, teria material de sobra. Mas faz exatamente o oposto. Reduz sua agência, enfatiza sua dependência, desloca o centro da ação para Deus. E aqui emerge uma hipótese desconfortável, mas coerente com tudo o que vimos até agora. Moisés pode ter conhecido técnicas de engenharia, de organização, talvez até de manipulação ambiental. E ainda assim, escolheu não narrá-las, não para enganar, mas proteger o modelo. O problema de explicar o como, imagine o risco. Se Moisés dissesse ao povo: façam isso, posicionem-se assim, esperem tal condição. O feito deixaria de ser atribuído a Deus e passaria a ser repetível por qualquer um que dominasse o método. O poder mudaria de lugar. A narrativa bíblica parece recusar essa possibilidade com rigor quase obsessivo. O gesto humano nunca é apresentado como causa suficiente. Ele é sempre pequeno demais, quase ridículo, se tomado isoladamente. Uma vara, um sopro, um passo dentro da água, uma marcha silenciosa. O efeito nunca é proporcional à ação. E é justamente essa desproporção que impede a técnica de se tornar visível. O Mar Vermelho e a lógica da obediência. A travessia do mar é o exemplo máximo. O texto não descreve engenharia,
Não detalha vento persistente. Não explica geografia. Ele descreve tempo, espera, ordem. O povo entra quando não deveria entrar. O mar se abre quando não deveria abrir. O exército perece quando a lógica militar sugeriria o contrário. Nada disso impede leituras naturais ou estratégicas. Mas o texto se recusa a validá-las narrativamente. Por quê? Porque o objetivo não é explicar o fenômeno. É moldar uma memória coletiva onde a libertação não pode ser apropriada por nenhum líder humano. O silêncio como ato político. Negar a técnica não é neutralidade, é escolha política. Ao não explicar o método, Moisés impede que surja uma casta de especialistas, o poder seja herdado, a libertação vire capital simbólico pessoal. Ele não funda uma escola, não nomeia sucessores técnicos, não deixa tratados. Ele deixa uma Torá. E a Torá não ensina como controlar o mundo. Ela ensina como responder a uma vontade que não se controla. O limite humano explicitado. Esse modelo cobra seu preço do próprio Moisés. Ele não entra na terra prometida, não conclui o projeto, não consolida a estrutura. Isso não é punição simples, é coerência narrativa. Um líder que concentra técnica suficiente para garantir estabilidade permanente já teria ultrapassado o limite entre mediador e soberano. A Bíblia parece dizer silenciosamente: ninguém que saiba demais pode governar até o fim, sem se tornar perigoso. A herança ambígua deixada a Josué Moisés escolhe Josué não por ser tecnicamente superior, mas por ser fiel executor. Ainda assim, Josué faz um pedido revelador. Ele quer que Deus fale com ele como falou com Moisés. Esse pedido expõe a fragilidade do modelo. Ele depende de uma relação direta que não pode ser institucionalizada. E quando essa relação não é compartilhável, surge a desconfiança. O povo começa a se perguntar: e se ele estiver ouvindo apenas a si mesmo? Essa pergunta não nasce da malícia, nasce da ausência de método verificável. A transição inevitável. Com Moisés, o modelo funciona por causa do trauma egípcio e da liderança carismática, mas ele não é transmissível indefinidamente. O texto parece saber disso. Por isso, Josué não replica Moisés. Ele age de outra forma, e ainda assim, o silêncio técnico permanece. O problema então não é apenas como Deus age, é até onde um líder pode mediar sem, inevitavelmente, se tornar rei. Josué e o limite da liderança mediada. Josué herda algo que nenhum líder gostaria de herdar. Um modelo que só funciona enquanto é excepcional. Ele não recebe uma técnica, recebe uma confiança. E isso muda completamente o tipo de liderança possível. Enquanto Moisés conduz um povo em ruptura, fugindo, atravessando, sobrevivendo, Josué precisa estabilizar. A travessia acabou. Agora há terra, cidades, fronteiras, inimigos organizados. E o problema é simples e insolúvel. Como manter uma liderança não faraônica em um contexto que exige organização permanente? A travessia do Jordão, repetição ou assinatura. O texto faz questão de mostrar que Josué também atravessa águas, mas não da mesma forma. Não há perseguidor, não há pressa. Há tempo para organizar, observar, planejar. Se quisermos forçar uma leitura técnica, esse seria o momento ideal. Mas, novamente, a narrativa recusa. A ordem é estranha. Os sacerdotes entram primeiro, a arca vai à frente, o povo espera. O rio para quando não deveria parar. Aqui surge algo novo, a assinatura do líder. Não é o mesmo evento de Moisés, não é a mesma urgência, não é a mesma cena. O texto parece consciente de que repetir o milagre do mesmo modo transformaria o feito em fórmula. Josué age diferente para deixar claro: não há técnica transmissível, há obediência contextual. A arca,
Poder móvel, mas perigoso. A Arca da Aliança é um dos objetos mais perturbadores da narrativa bíblica. Ela concentra presença, promessa e risco. Quem a toca indevidamente morre. Quem a guarda com reverência é abençoado. Ela abre caminhos, mas não pode ser manipulada. Isso é decisivo. A arca não é uma máquina. Ela não funciona por ativação. Funciona por alinhamento. Tentar operá-la como instrumento técnico resulta em morte. Essa descrição funciona como uma vacina narrativa contra a tecnicização do sagrado. O poder existe, mas não pode ser dominado. Jericó. O ensaio da obediência absurda. As muralhas de Jericó são o ponto de maior tensão do livro de Josué. Do ponto de vista militar, a estratégia parece inútil. Marchar, tocar trombetas, esperar. Mas o texto é explícito. Deus não explica como as muralhas cairão. Ele diz apenas quando, se houver obediência. Hoje sabemos que existem explicações físicas possíveis, mas o texto as ignora deliberadamente. Por quê? Porque o foco não é o colapso das muralhas, é a disputa pelo crédito. Se Josué apresentasse a lógica técnica, o povo o seguiria pelo método. Ao esconder o método, o texto obriga o povo a seguir pela confiança. O problema da voz única. Aqui surge a fissura decisiva. Josué pede a Deus que fale com ele como falou com Moisés. E Deus fala, mas apenas com ele. Enquanto os feitos se acumulam, a confiança cresce. Mas cresce também algo mais silencioso, a dependência de uma voz que não pode ser verificada. Alguns confiam, outros desconfiam. Não por rebeldia, mas por autopreservação. Um líder que diz ouvir Deus, sem técnica visível, sem critério transmissível, depende inteiramente da sua integridade pessoal. O modelo funciona enquanto o líder é íntegro, mas o texto já sabe, isso não escala. A semente do pedido por um rei. Josué não se torna rei, não cria dinastia, não constrói palácio, mas o povo aprende algo perigoso. A estabilidade depende de alguém que ouça por eles. Quando Josué morre, o vazio aparece imediatamente. Não há sucessão clara, não há método, não há continuidade. O livro dos Juízes começa exatamente onde Josué termina, com uma pergunta que ninguém quer responder. Quem vai nos liderar agora? E essa pergunta já carrega a semente do colapso. O limite ficou exposto. Com Josué, o modelo atinge seu auge funcional e seu limite estrutural. Ele prova que a liderança mediada funciona, a técnica pode permanecer oculta, a obediência pode vencer batalhas, mas também prova que isso depende de líderes excepcionais. Não se institucionaliza sem se corromper, não se transmite sem virar poder pessoal. A Bíblia não foge desse problema, ela caminha diretamente para ele. Porque o modelo colapsa. O colapso do modelo bíblico de liderança não acontece por traição súbita, nem por decadência moral imediata. Ele acontece por fadiga estrutural. O texto não acusa o povo de maldade ao pedir um rei. Ele descreve cansaço. Por gerações, Israel viveu sob um arranjo raro e exigente. Não havia soberano visível permanente. Não havia técnica centralizada. Não havia continuidade garantida. Cada geração precisava reaprender a escuta, reconstruir a confiança, discernir a liderança, caso a caso. Isso é espiritualmente elevado e politicamente instável. O problema da exceção contínua. O modelo funciona enquanto o líder é exceção. Moisés é exceção. Josué é exceção. Alguns juízes são exceção. Mas exceções não podem virar regra. Cada novo líder precisa provar, de novo, que não é um faraó em gestação. Cada geração precisa confiar que aquele homem frágil, improvável, não usará a posição para se elevar. O custo psicológico disso é enorme. A Bíblia não romantiza essa tensão. Ela a expõe com crueza no livro dos Juízes.
ciclos de libertação e colapso, carisma e corrupção, obediência e caos. E a frase que se repete como diagnóstico não é moral, é política. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Isso não é apenas anarquia moral, é ausência de referência estável. Juízes fortes, modelo fraco. Os juízes não são reis, mas também não são mediadores puros como Moisés. Eles ocupam um espaço intermediário e instável. Alguns são estrategistas, outros guerreiros brutos. Alguns dialogam com Deus, outros apenas são levantados. O texto já não mantém a mesma clareza sobre a origem do poder. A técnica começa a aparecer de forma fragmentada. Táticas militares, alianças tribais, força física, intimidação. Não há continuidade, não há escola, não há memória organizada, mas há poder. E poder disperso, sem estrutura, gera violência cíclica. O pedido por um rei não é idolatria imediata. Quando o povo pede um rei, o faz com um argumento revelador. Queremos ser como as outras nações. Isso não é desejo de perversão espiritual. É desejo de normalidade política. As outras nações têm sucessão previsível, exército permanente, justiça centralizada, liderança estável. Israel tem crises periódicas e líderes intermitentes. O pedido por um rei não é rejeição de Deus, é rejeição do custo da exceção permanente. A resposta divina é ambígua e honesta. O texto é cuidadoso. Deus não diz simplesmente não. Ele diz: eles não rejeitaram a ti, rejeitaram a mim como rei. Mas ainda assim, manda atender ao pedido. Isso é crucial. A Bíblia reconhece que o modelo inicial não se sustenta indefinidamente em escala nacional. Mas alerta: o remédio terá efeitos colaterais. O rei tomará filhos, concentrará recursos, imporá impostos, organizará poder. Em outras palavras, recriará o Egito em versão local. O colapso não é técnico, é simbólico. Note o que o texto não diz. Ele não afirma que o modelo falhou por falta de técnica. Ele falha porque toda técnica suficiente exige centralização. E centralização exige um rosto. E um rosto no poder tende a se sacralizar. A faraonização não começa quando alguém se diz Deus. Começa quando o povo aceita que alguém controle o destino coletivo. O paradoxo inevitável. Aqui está o paradoxo que atravessa toda a Bíblia. Sem rei, liberdade espiritual alta, instabilidade social. Com rei, estabilidade social, risco de idolatria do poder. Não existe solução perfeita. Existem escolhas trágicas. A Bíblia não oferece utopia. Ela oferece advertência. E nesse ponto, surge uma figura que parece romper o padrão. Não por resolver o paradoxo, mas por levá-lo ao extremo. Antes de chegarmos a Jesus, porém, há um personagem que funciona como sintoma final da falência do modelo dos juízes. Não um herói técnico, não um mediador estável, um corpo. Sansão. Sintoma, não exceção. Sansão costuma ser lido como exceção ao padrão bíblico. Um homem forte em meio a líderes fracos. Um escolhido cuja força rompe a lógica da dependência. Essa leitura perde justamente o que o texto quer mostrar. Sansão não é exceção. Ele é sintoma. Sintoma de um modelo que já não consegue produzir liderança estável sem recorrer ao espetáculo da força. Quando a força substitui a escuta. Diferente de Moisés, Josué ou mesmo de juízes anteriores, Sansão quase não escuta. Ele age, reage, explode. Não convoca o povo, não organiza tribos, não transmite orientação. Ele vence sozinho e morre sozinho. Sua força não constrói nada, não liberta estruturalmente, não inaugura ordem. É eficaz no impacto imediato, mas estéril no longo prazo. Isso não é falha de caráter isolada. É sinal de que o modelo já não sustenta liderança mediada. O poder
precisa agora se manifestar no corpo, não na relação. O corpo como último recurso do sagrado. Sansão é corpo puro, força, impulso, desejo, violência. O texto não o romantiza. Mostra como sua força o isola, o torna manipulável e, por fim, descartável. Aqui está o ponto-chave. Quando a escuta coletiva se enfraquece e a técnica permanece difusa, o poder retorna em forma bruta. Não como método, como impacto. Sansão não ensina porque já não há o que ensinar. Ele é o espasmo final de um sistema que não conseguiu se institucionalizar sem se corromper. A falha definitiva da transmissibilidade. Nada em Sansão é transmissível. Ninguém aprende com ele. Ninguém o sucede. Sua força morre com ele, literalmente. Isso confirma algo essencial. A Bíblia não está interessada em preservar poder. Está interessada em limitar sua herança. Sansão mostra o que acontece quando o poder deixa de ser mediado pela escuta e passa a residir em um indivíduo, mesmo quando esse indivíduo foi escolhido por Deus. O aviso embutido na narrativa. A história de Sansão funciona como uma parábola negativa. Ela diz, sem dizer, se o poder for visível demais, corporal demais, impressionante demais, ele deixa de apontar para Deus e passa a apontar para si mesmo. Isso vale tanto para a força física quanto para a técnica. Sansão não se torna faraó porque não governa, mas antecipa algo igualmente perigoso, o culto à potência, o silêncio que antecede a monarquia. Depois de Sansão, o texto já não sustenta o improviso. O período dos juízes se encerra sem solução. O povo não aprende a escutar melhor. Aprende apenas que depender de líderes episódicos é exaustivo. A transição para a monarquia não vem como traição súbita, vem como alívio. E isso prepara o terreno para algo ainda mais radical. Uma figura que recusará tanto a força quanto a técnica, tanto o trono quanto o espetáculo. Mas antes disso, a narrativa bíblica ainda precisará atravessar reis, templos e o peso do poder institucionalizado. Jesus e a recusa do poder replicável. Se tudo o que vimos até aqui prepara o terreno, Jesus não entra na narrativa como continuidade simples. Ele entra como ruptura consciente. Não ruptura contra a Bíblia hebraica, mas contra aquilo que ela mesma teme. A consolidação definitiva do poder em forma humana. Jesus surge em um contexto saturado de autoridade. Roma como império técnico-militar absoluto. Herodes como rei clientela. Sacerdócio institucionalizado. Grupos messiânicos armados. Expectativas políticas explícitas. Se algum momento histórico clamava por um líder técnico, estrategista ou militar, era aquele. E Jesus recusa todos os vetores disponíveis de poder. A recusa explícita do poder técnico-político. Jesus não rejeita o poder por incapacidade. Ele o rejeita por princípio. Ele se retira quando tentam fazê-lo rei. Ele silencia quando poderia organizar revolta. Ele desmonta expectativas messiânicas nacionalistas. Ele evita deixar métodos. Seus sinais não viram técnica. Seus milagres não viram escola. Sua autoridade não vira cargo. Quando seus discípulos pedem lugares de honra, ele responde com serviço. Quando Pedro tenta usar a força, ele a proíbe. Quando o pressionam por governo, ele afirma: meu reino não é deste mundo. Não no sentido etéreo, mas não operável pelos mecanismos do mundo. O milagre como antimétodo. Os milagres de Jesus repetem o padrão antigo, mas com uma diferença crucial. Eles são deliberadamente frustrantes para quem busca técnica. Ele cura de modos diferentes. Nunca repete o gesto como fórmula. Às vezes exige fé, às vezes não. Às vezes explica, às vezes se cala. Não há manual, não há padronização, não há transmissibilidade segura.
Isso não é desorganização, é sabotagem consciente da técnica. Jesus impede que o poder vire capital replicável. Bem-aventurados os fracos. Aqui a pergunta encontra a resposta direta. Sim, há um padrão bíblico profundo de eleição dos fracos. E Jesus o radicaliza. Ele não apenas escolhe os fracos. Ele se apresenta como fraco, servo, não rei, crucificado, não entronizado, derrotado aos olhos do mundo. Isso não é masoquismo teológico. É estratégia antifaraônica. Um Deus que vence pela força pode ser confundido com o faraó. Um Deus que vence pela técnica pode ser copiado. Um Deus que vence pela fraqueza não pode ser apropriado. O risco da divinização imediata. Aqui surge o paradoxo mais delicado. Transformar Jesus em objeto de culto, erigir templos à sua imagem. Não seria recriar um novo faraó com outro nome? Os evangelhos resistem a isso. Jesus não se apresenta como governante visível do mundo. Ele aponta sempre para o Pai. Não se apropria da glória, ele a devolve. A faraonização de Jesus não nasce nos evangelhos, ela nasce na história. Elias, Jesus e o mundo helênico. Aqui a distinção de contexto é decisiva. Os feitos de Elias e de Jesus são semelhantes em forma, mas não em ambiente simbólico. Elias atua em um mundo pré-helenizado. Jesus atua em um mundo saturado de categorias gregas: essência, natureza, substância, logos. O risco muda. O que antes era poder político torna-se poder ontológico. O milagre deixa de apontar apenas para a obediência e passa a ser prova de natureza divina. Isso prepara a pergunta inevitável: quem organiza essa tradução? A ruptura que não se sustenta sozinha. Jesus rompe o ciclo do poder humano divinizado, mas deixa um vazio estrutural, sem técnica, sem estado, sem método replicável. Isso é espiritualmente coerente, mas historicamente instável. O que acontece quando essa mensagem entra em um mundo que exige estrutura, doutrina, expansão? Paulo e o risco helênico. Paulo é, ao mesmo tempo, solução e perigo. Sem Paulo, o movimento de Jesus provavelmente teria permanecido como uma seita judaica marginal, comprimida entre Roma e o templo. Com Paulo, ele se torna universal e, justamente por isso, vulnerável à faraonização conceitual. Paulo não conheceu Jesus em vida, conheceu-o como revelação, e isso já é um deslocamento decisivo. O tradutor inevitável. Paulo é judeu, mas pensa em grego. É fariseu, mas cidadão romano. Crê em um Messias crucificado, mas fala a um mundo que exige categorias universais. Ele precisa traduzir, e toda tradução cria algo novo. O anúncio simples: Deus age, o poder não nos pertence. Entra em um ambiente onde as perguntas são outras. Qual é a natureza de Cristo? Ele é divino por essência? Como isso se relaciona com o cosmos? Que tipo de autoridade isso funda? Essas não são perguntas bíblicas originais. São perguntas helênicas. Do evento à ontologia. Nos evangelhos, Jesus é reconhecido pelo que faz e, sobretudo, pelo que se recusa a fazer. Em Paulo, começa a surgir a necessidade de dizer o que ele é: filho, imagem, primogênito, cabeça, Kyrios. Cada termo é compreensível isoladamente, mas juntos deslocam o eixo. O poder que antes era recusado politicamente começa a se organizar metafisicamente, ainda não como faraonização plena, mas como possibilidade estrutural. A genialidade perigosa de Paulo. Paulo não funda um império, mas funda uma arquitetura teológica portátil. Ela funciona sem templo, sem território, sem rei. Isso é revolucionário, mas também cria algo inédito, uma fé capaz de sobreviver sem o trauma do Egito. E isso é ambíguo. O trauma era o que mantinha a desconfiança do poder humano.
Sem ele, a tentação retorna sob outra forma, não como tirania explícita, mas como sacralização conceitual. O Cristo cósmico e o risco da sacralização. Quando Paulo fala de um Cristo que sustenta todas as coisas, que está acima de principados e potestades, ele está combatendo Roma com as armas do pensamento universal. Mas essas armas têm custo, porque o mundo helênico sabe fazer algo muito bem: transformar princípios em deuses. O que era relação pode virar essência. O que era obediência pode virar ontologia. O que era recusa do poder pode virar fundamento de autoridade absoluta. Aqui nasce o risco. Não um faraó político, mas um faraó metafísico. Paulo resiste, mas não controla o futuro. É crucial dizer com clareza: Paulo não conclui a faraonização. Ele a contém, muitas vezes conscientemente. Ele insiste na fraqueza, no escândalo da cruz, na loucura para os sábios, na ausência de glória mundana. Mas ele abre portas que não pode fechar. Ao universalizar a fé, ele a entrega a culturas que não viveram o êxodo, não temem o Egito, não aprenderam a desconfiar do poder como Israel aprendeu. O que para Paulo é linguagem, para outros será fundamento de sistema. O paradoxo final. Paulo impede que Jesus vire apenas mais um profeta local, mas corre o risco de torná-lo um princípio absoluto, passível de apropriação institucional. Isso não é traição, é tragédia histórica. A pergunta que permanece não é se Paulo errou, é se naquele ponto da história havia alternativa. A faraonização como desvio histórico. A faraonização da fé não acontece de uma vez. Ela não nasce como heresia explícita. Ela não se apresenta como corrupção consciente. Ela surge como solução pragmática para um problema real. Como sustentar no tempo uma mensagem que recusa o poder. A resposta histórica foi simples e perigosa, organizando-a. Do movimento ao império. Nos primeiros séculos, o cristianismo vive uma tensão produtiva. Ele não tem exército, território, rei, técnica de poder. Ele cresce por contágio, não por imposição, por testemunho, não por coerção. Mas esse modelo carrega o mesmo limite estrutural do Israel pré-monárquico. Ele depende de exceção contínua, comunidades frágeis, lideranças carismáticas, memória viva. Isso é espiritualmente potente e politicamente instável. Quando o cristianismo encontra o Império Romano, algo decisivo acontece. Não é apenas perseguição seguida de tolerância, é fusão simbólica. O império precisa de coesão moral. A fé precisa de proteção institucional. Ambos cedem. O anti-faraó entronizado. Aqui ocorre o giro mais delicado da história cristã. Jesus, que recusou ser rei, passa a ser proclamado Rei dos Reis. O crucificado torna-se símbolo imperial. O Deus sem imagem ganha ícones, templos e hierarquias. Nada disso é automaticamente corrupção, mas tudo isso reintroduz o risco egípcio. O poder que antes era recusado, agora é legitimado em nome de Deus. A diferença formal é enorme. A diferença estrutural, menor do que se gostaria. A técnica retorna, agora santificada. Com a institucionalização, a técnica reaparece, não como engenharia hidráulica ou militar, mas como engenharia simbólica e normativa. Direito canônico, administração eclesiástica, catecismos, credos, fórmulas doutrinárias. A fé torna-se transmissível como sistema, e tudo o que é plenamente transmissível torna-se controlável. O que era relação vira método, o que era escuta vira norma, o que era fragilidade vira autoridade. O faraó não retorna com pirâmides, retorna com concílios. O Novo Egito não sabe que é Egito. Aqui está o ponto mais trágico. A faraonização cristã acontece em nome da superação do Egito.
O discurso é sempre semelhante. Agora é diferente, agora é verdadeiro, agora é definitivo. Mas a lógica subjacente é reconhecível. Centralização do poder, mediação exclusiva do sagrado, sacralização da autoridade, punição do dissenso. A Bíblia alertou contra isso, mas também deixou claro que isso aconteceria, porque o medo do caos é mais forte do que a memória do trauma. Quando a fé ocupa o lugar de Deus, o problema não é a organização em si. Nenhuma comunidade sobrevive sem alguma forma de estrutura. O problema surge quando a estrutura se torna inalterável, inquestionável, autojustificável. Nesse ponto, a fé deixa de apontar para Deus e passa a ocupar o lugar de Deus. Isso não exige má fé, exige apenas tempo, estabilidade e o medo permanente de perder o controle. O mesmo medo que levou Israel a pedir um rei. A pergunta que retorna: depois de tudo isso, a questão já não é apenas histórica, ela é existencial. É possível viver uma fé que não faraonize seus líderes, seus textos, seus símbolos? Ou toda tentativa humana de organizar o sagrado está condenada a repetir o Egito sob novas roupagens? A Bíblia não responde diretamente, mas ela deixa pistas. E uma dessas pistas não está no centro do poder, nem no templo, nem no império. Ela reaparece repetidamente nas margens. Oi, sou Eliahu e vou conduzir a mensagem iniciada pelo anjo Davariel. Anjo ajudante que inspira fé, traz sonhos e visões celestiais. Assim diz o Senhor. O judaísmo rabínico como defesa. Se a faraonização é a tendência natural da fé quando ela se torna poder, então o judaísmo pós-templo é uma anomalia histórica. Não porque seja perfeito, mas porque se organizou para não mandar. O trauma que vira método. A destruição do segundo templo, em 70 d.C., não é apenas uma derrota militar. É o colapso completo de uma arquitetura religiosa baseada em lugar sagrado, sacrifício central, mediação sacerdotal, visibilidade pública do divino. Tudo aquilo que poderia sustentar um novo Egito é removido de cena, não por escolha estratégica, mas por força histórica. E aqui ocorre algo singular. Os judeus não tentam reconstruir imediatamente o que foi perdido. Eles fazem algo mais radical, mudam o eixo da fé. Sem rei, sem templo, sem milagre normativo. O judaísmo rabínico nasce sustentado por 3 recusas estruturais. Não há rei ungido, não há templo funcional, não há milagre como fundamento normativo. Isso não é fraqueza. É defesa teológica consciente. O poder político é mantido fora da religião. O sagrado não se manifesta como espetáculo. A autoridade não é carismática, mas argumentativa. A Torá como campo de disputa, não de controle. Aqui está a sofisticação decisiva do modelo rabínico. A Torá não é um código fechado para execução cega. Ela é um campo permanente de interpretação. 2 rabinos podem discordar. A discordância é registrada. A minoria não é apagada. O texto não se encerra. O Talmud não resolve. Ele preserva o conflito. Isso impede a sacralização da técnica, porque não há fórmula final capaz de governar todos. Não existe manual do mundo. Autoridade sem infalibilidade. O rabino não governa, ele ensina. Sua autoridade depende de conhecimento, coerência, reconhecimento comunitário. Não há um ungido definitivo. Não há intérprete final da vontade de Deus. Até Deus, no Talmud, entra em debate narrativo. Não por irreverência, mas por fidelidade a um princípio radical. O absoluto não cabe no poder humano. A recusa consciente do império. Diferente do cristianismo imperial, o judaísmo rabínico sobrevive. Sem território, sem exército, sem hierarquia central universal. Isso cobra um preço alto: perseguição,
fragilidade, dispersão, mas produz um efeito colateral precioso: a impossibilidade da faraonização plena. Sem pirâmide, não há faraó. Fé portátil, não dominadora. O judaísmo transforma a fé em algo portátil. Mesa, casa, texto, tempo. O sábado substitui o templo. O estudo substitui o sacrifício. A ética cotidiana substitui o milagre público. O poder deixa de ser visível. E ao fazer isso, torna-se menos perigoso. A lição silenciosa. O judaísmo não acusa o cristianismo. Ele simplesmente não segue o mesmo caminho. E ao não segui-lo, deixa uma pergunta incômoda no ar. Será que a fé só se torna dominante quando deixa de ser fiel ao seu próprio limite? Ou, dito de outra forma, talvez Deus prefira ser obedecido sem ser usado. A cruz. Escândalo ou instrumento de poder? Há um ponto preciso, histórico, identificável, em que a narrativa cristã deixa de ser apenas difícil e passa a ser perigosa. Não quando Jesus é reconhecido como o Messias, não quando seus milagres são proclamados, mas quando a cruz deixa de ser escândalo e passa a ser símbolo de autoridade. No mundo romano, a cruz não era objeto religioso, era instrumento técnico do poder estatal. Servia para humilhar, dissuadir, apagar nomes e ensinar obediência pelo medo. Não produzia mártires, produzia exemplos. Nesse sentido, a cruz é o oposto absoluto do trono. Ela não organiza, não governa, não funda continuidade. Ela interrompe. A cruz como limite do poder, inclusive religioso. No horizonte bíblico mais profundo, a cruz não pode ser entendida como vitória visível. Ela é o limite último do poder humano. Quando Jesus aceita a cruz, ele não a ressignifica tecnicamente. Ele recusa sair dela. Não desce, não negocia, não transforma o fracasso em espetáculo. A ausência de técnica não é descuido, é escolha. A ruptura do ciclo faraônico. Desde Moisés, a Bíblia carrega uma suspeita constante. Toda técnica transmissível, replicável e centralizada tende a se tornar divindade. O Egito foi isso, o Império foi isso, e o cristianismo correu o risco de se tornar isso. A cruz, enquanto cruz, impede esse movimento. Ela não é método, não é saber acumulável, não ensina como vencer. Ela marca onde o poder termina. Por isso Paulo a chama de escândalo. E não por acaso. Um escândalo não funda impérios, não organiza estados, não legitima coerção. Quando o escândalo é domesticado. O problema começa quando o escândalo deixa de ferir, quando a cruz deixa de ser fracasso público, fim sem sucessão, silêncio sem técnica, e passa a ser estandarte, selo, instrumento de legitimidade. Nesse momento, a lógica egípcia retorna. A cruz passa a fazer o que o trono fazia: autorizar, ordenar, definir quem está dentro e quem está fora. A pergunta já não é mais quem é Deus, é quem fala em nome dele. E essa pergunta nunca é neutra. Da cruz ao altar, do altar ao palácio. Nada disso acontece por conspiração. Acontece por necessidade histórica. Comunidades crescem, conflitos aumentam. O mundo exige estrutura. E aquilo que não foi dado como técnica passa a ser reinterpretado como fundamento. A cruz deixa de ser limite e passa a ser argumento. Argumento para a doutrina. Argumento para a hierarquia. Argumento para poder. Aqui se completa o processo que chamamos de faraonização, quando a fé, para sobreviver em larga escala, aceita os instrumentos que antes recusava. O paradoxo é brutal. O símbolo da execução do poder torna-se o selo do poder. Entre o silêncio e o trono. Este capítulo não acusa a fé. Ele atesta. Se a cruz é realmente o centro, então ela precisa continuar sendo limite ao poder, não sua legitimação. Quando a cruz deixa de ser escândalo e passa a ser símbolo de autoridade, a faraonização já aconteceu. A cruz, que era limite absoluto do poder, quando se torna emblema de poder, já não opera como cruz. Quando ela passa a autorizar,
A pergunta bíblica retorna com força total. Quem está falando aqui? Deus ou o Egito com outro nome? Jesus e a recusa do poder replicável. Há uma pergunta que atravessa silenciosamente os evangelhos e que, curiosamente, quase nunca é feita de modo direto. Por que Jesus nunca ensina seus discípulos a repetir o que ele faz como técnica? Não se trata de ausência de pedagogia. Jesus ensina por parábolas, provoca, responde com perguntas, forma consciências. Mas quando o assunto é poder, o padrão é outro. Ele interrompe, frustra, escapa. Esse dado ganha peso decisivo quando lido à luz da cruz. O que Jesus poderia ter feito e não fez. Se Jesus quisesse fundar um poder replicável, os elementos estavam todos ali. Multidões, autoridade moral, carisma, domínio da lei, capacidade de operar sinais, um contexto político instável. Qualquer líder histórico, diante disso, teria feito ao menos uma dessas coisas, criado uma hierarquia clara, definido sucessão, estabelecido um método transmissível, convertido seguidores em quadros de governo, transformado carisma em instituição. Jesus faz o oposto. Quando querem fazê-lo rei, ele se retira. Quando pedem sinais, ele silencia. Quando os discípulos disputam poder, ele desloca o eixo. Quando Pedro tenta defendê-lo com violência, ele o interrompe. E no fim, aceita a cruz, não como estratégia, mas como limite. A recusa do poder que se ensina. O ponto central não é que Jesus rejeite poder. É que ele rejeita poder que possa ser herdado como técnica. Ele cura, mas não deixa técnica. Ele liberta, mas não deixa manual. Ele confronta autoridades, mas não funda partido. Ele fala de reino, mas não o descreve como sistema. Essa recusa ecoa algo muito antigo na Bíblia hebraica: o temor de que o poder, uma vez objetivado, substitua Deus. Aqui, Jesus não rompe com Moisés, Josué ou os profetas. Ele leva essa lógica ao extremo. A tentação no deserto, o resumo de tudo. O episódio das tentações condensa, em poucas linhas, toda a questão da faraonização. As propostas feitas a Jesus não são morais. São políticas e técnicas. Transformar necessidade em controle material. Converter fé em espetáculo. Trocar submissão por domínio dos reinos. Jesus recusa as três. Não porque sejam más em si, mas porque fundam poder replicável. Aceitar qualquer uma delas seria inaugurar um reino à maneira do Egito, ainda que com outro nome. A cruz como antimodelo. Aqui, tudo se redefine. A cruz não é apenas o fim da vida de Jesus. Ela é a negação absoluta de um modelo transmissível de poder. Não se governa a partir da cruz. Não se administra a partir da cruz. Não se constrói Estado a partir da cruz. Ela não gera sucessão natural. Talvez seja exatamente por isso que tenha precisado ser reinterpretada depois. Paulo entra em cena e o risco reaparece. Paulo não trai Jesus, mas opera em outro mundo. Um mundo helênico, conceitual, urbano, imperial. Ao traduzir a fé para categorias universais, ele inevitavelmente torna o discurso transmissível, torna a teologia ensinável, torna a fé exportável. Isso era necessário. Mas perigoso. O risco não é Paulo. É o que a história faz com Paulo. Quando o logos vence o escândalo, quando o conceito vence o silêncio, quando a cruz vira doutrina antes de continuar sendo limite, a faraonização volta a rondar. Jesus como ruptura, não como fundador de sistema. Talvez aqui esteja o ponto mais difícil de aceitar. Jesus pode ter sido intencionalmente não fundacional. Não porque falhou, mas porque sabia que todo sistema tende a substituir aquilo que pretende servir. Ele não entrega uma técnica para governar. Entrega uma forma de viver que não se sustenta como império. Isso explica tanto a potência do cristianismo primitivo, quanto a dificuldade histórica de mantê-lo sem estruturas de poder. O paradoxo.
Jesus recusa o poder replicável, mas sua mensagem se espalha. A fé cresce. As comunidades precisam se organizar. O mundo exige forma. E a pergunta retorna, agora para nós. É possível viver uma fé cujo centro é a cruz sem transformá-la em selo de autoridade? Ou, dito de outro modo, é possível seguir Jesus sem recriar o Egito com símbolos diferentes? Fecho provisório. Este capítulo não encerra a questão. Ele a aprofunda. Se Jesus recusou o poder replicável, então toda tentativa de torná-lo plenamente governável é, no mínimo, suspeita. Isso nos obriga a olhar de novo para a história da Igreja, o judaísmo rabínico, o Estado moderno e nossas próprias expectativas sobre liderança espiritual. Nada aqui pede abandono da fé, mas tudo pede vigilância, porque a Bíblia inteira parece sussurrar a mesma advertência, desde o Êxodo. Quando o poder se torna claro demais, Deus costuma se retirar do centro. Paulo e o risco helênico. Há um erro recorrente, tanto entre críticos quanto entre devotos, ao tratar Paulo como ponto de ruptura simples, ou o fundador do cristianismo real, ou o traidor do Jesus histórico. Nenhuma dessas leituras é suficiente. Paulo não cria o risco helênico. Ele entra num mundo onde esse risco já é inevitável. E isso muda tudo. O mundo em que Paulo pisa. Paulo não atua num vácuo bíblico. Ele se move dentro de um espaço já moldado por três forças. Roma, com seu poder administrativo e jurídico. Grécia, com sua lógica conceitual e universalizante. O judaísmo da diáspora, tentando sobreviver fora do templo. Esse mundo não funciona por narrativas tribais ou teofanias locais. Ele exige conceitos, argumentos, traduções. Se Moisés fala com um povo recém-liberto, Paulo fala com cidades, rotas comerciais, assembleias e tribunais. A pergunta não é se ele poderia evitar o helenismo. É se alguém poderia. O que o helenismo faz com a fé? O helenismo não é apenas uma cultura, é um modo de organizar o real. Ele exige que a verdade seja abstrata, transmissível, ensinável, replicável. Isso é o oposto da lógica bíblica originária, que opera por eventos, alianças, histórias irrepetíveis, mandamentos situados. Quando a fé entra nesse mundo, algo precisa ceder. Paulo entende isso melhor do que ninguém. Paulo não abandona o escândalo. Ele o traduz. Aqui há um detalhe decisivo, frequentemente ignorado. Paulo não suaviza a cruz. Ele a centraliza. Mas ao fazê-lo, ele a coloca dentro de uma moldura conceitual. Quando fala de justificação, redenção, adoção, corpo, cabeça, Paulo não está traindo a fé hebraica. Está tentando torná-la inteligível fora dela. Esse movimento é necessário e perigoso. Necessário porque, sem ele, a mensagem morreria local. Perigoso porque, com ele, a fé passa a existir como sistema pensável. E tudo o que é plenamente pensável pode ser administrado. O ponto exato do risco. O risco não está em chamar Cristo de Kyrios, nem em dialogar com filósofos, nem em usar categorias gregas. O risco começa quando o escândalo vira doutrina, o evento vira esquema, a cruz vira princípio organizador, a fé vira algo ensinável sem ruptura. Paulo tenta resistir a isso ao dizer: não quis saber entre vós, senão Cristo crucificado. Mas a própria frase já é uma tentativa de fixar o escândalo em linguagem. Aqui aparece o limite humano da missão paulina. Não se pode traduzir sem transformar. Paulo como ponte, não como arquiteto do império. Paulo não constrói catedrais, não funda estados, não organiza hierarquias universais. Ele funda comunidades frágeis, tensionadas, conflituosas. Comunidades que precisam ser constantemente lembradas de que o poder não está nelas. Se a faraonização posterior, ela acontece depois de Paulo, quando a teologia vence a vigilância, a estrutura vence a espera, a cruz vence como símbolo, mas perde como limite. Paulo é ponte. Pontes não escolhem o que atravessa depois. O
paradoxo paulino. Sem Paulo, o cristianismo talvez não sobrevivesse. Com Paulo, ele se torna transmissível. E tudo o que é transmissível corre o risco de virar técnica. Isso não é um pecado de Paulo. É uma condição da história. O que Paulo oferece é uma fé capaz de atravessar o mundo. O que o mundo faz com essa fé é outra questão. Paulo e a faraonização involuntária. Aqui tocamos no ponto mais sensível. Quando o cristianismo se torna religião imperial, não é Paulo quem reina, é Roma. Mas Roma utiliza conceitos, doutrinas, estruturas, símbolos, que só se tornaram disponíveis porque alguém traduziu o escândalo. Paulo não funda o Novo Egito, mas fornece, sem querer, a gramática que o Egito saberá usar. Fecha o provisório. Paulo permanece assim, numa posição trágica e honesta. Fiel ao escândalo, consciente do risco, incapaz de impedir o futuro. Ele não faraoniza Jesus, mas abre a porta para que outros tentem fazê-lo. E talvez isso seja inevitável sempre que a fé decide falar com o mundo. O judaísmo rabínico como defesa contra a faraonização. Há uma leitura possível, rara, incômoda e intelectualmente honesta, segundo a qual o judaísmo rabínico não é apenas uma continuidade da tradição bíblica após a destruição do templo, mas uma resposta consciente a um risco antigo. O risco de que Deus volte a ser confundido com poder humano organizado. Se aceitarmos a hipótese que atravessa todo este ensaio, então o judaísmo rabínico não surge por fraqueza histórica, mas por lucidez traumática. Ele sabe exatamente o que acontece quando a fé se deixa governar. O trauma fundador: Egito, reis, império. O judaísmo carrega 3 feridas que nunca cicatrizam completamente. O Egito, onde técnica, poder e divindade se fundiram. A monarquia israelita, que começou como concessão e terminou em colapso. Os impérios estrangeiros, que sempre exigiram a sacralização do poder. Essas 3 experiências ensinam a mesma lição. Quando Deus é associado a um centro político visível, o povo perde Deus e ganha um faraó. O judaísmo rabínico nasce depois que todas as formas visíveis de poder religioso são destruídas. Sem rei, sem templo, sem sacrifício, sem território soberano. Isso não é acidente histórico, é adaptação radical. A recusa consciente do Messias político. Aqui, tocamos no ponto mais sensível. A rejeição judaica de Jesus como Melech Mashiach não precisa ser lida apenas como erro teológico. Ela pode ser lida como fidelidade a uma lógica bíblica profunda. O Messias esperado pelo judaísmo não pode ser divinizado, não pode ser objeto de culto, não pode fundar uma nova centralização sagrada, porque isso recriaria exatamente aquilo que a Torá combate desde o Êxodo. Nesse sentido, a pergunta judaica não é: Jesus realizou milagres? Mas, o que acontece quando um homem se torna centro de adoração? E a história, cristã e não cristã, fornece respostas demais. Torá sem trono, lei sem rei. O judaísmo rabínico faz algo extraordinário. Ele desacopla Deus do poder visível. Não há papa, não há imperador, não há sucessão divina, não há imagem, não há centro único, há discussão, há divergência, há interpretação contínua. Isso não é fraqueza institucional, é um antídoto deliberado contra a faraonização. Quando ninguém pode falar em nome de Deus, sem ser questionado, Deus permanece fora do alcance do poder humano. Porque o judaísmo prefere o debate ao milagre. Milagres impressionam, mas também legitimam. O judaísmo rabínico desloca o centro, do sinal para a palavra, do evento para a interpretação, do poder para a responsabilidade. Não porque negue o sobrenatural, mas porque desconfia do uso político do extraordinário. Há aqui uma memória silenciosa. Milagres já justificaram reis, guerras e opressões. Torá comentada protege mais do que o prodígio exibido. A suspeita permanente da encarnação.
Sob essa chave, a encarnação não é apenas um problema metafísico para o judaísmo. É um problema político-teológico. Se Deus pode ser identificado definitivamente com um homem, então esse homem, ou seus representantes, pode reivindicar a autoridade absoluta. Isso não é uma crítica ao Jesus histórico. É uma crítica à história humana. O judaísmo prefere um Deus próximo, exigente, presente, mas irrepresentável como soberano visível. Dois caminhos diante do mesmo medo. Talvez cristianismo e judaísmo estejam respondendo à mesma angústia, por caminhos distintos. O cristianismo tenta salvar o mundo pelo escândalo da cruz. O judaísmo tenta salvar a fé pela recusa do trono. Ambos sabem o que o Egito fez. Ambos sabem o que os reis fizeram. Ambos sabem o que os impérios fazem. Eles divergem na estratégia, não na memória. O paradoxo. Aqui está a ironia mais profunda de todo o ensaio. O judaísmo rejeita Jesus em parte, para não trair a lógica que Jesus viveu, a recusa do poder sacralizado. E o cristianismo corre o risco de trair Jesus quando transforma sua vida e sua morte em selo de autoridade. Isso não invalida a fé cristã, mas a coloca sob julgamento permanente. Fecho. Se a faraonização é o grande desvio histórico da fé, então o judaísmo rabínico pode ser lido como uma sentinela desconfortável, sempre lembrando: Deus não cabe em tronos, não herda cargos, não se deixa governar. E talvez seja exatamente por isso que ele sobreviveu sem império, sem exército, sem rei. A pergunta muda de lugar. Depois de atravessar Egito, monarquia, profetas, Jesus, Paulo e o judaísmo rabínico, a pergunta deixa de ser histórica. Ela se torna inevitavelmente pessoal e política. Essa recusa do poder sacralizado é apenas uma memória teológica? Ou é uma possibilidade real de vida, hoje? Porque, se for só memória, ela é inofensiva. Se for possibilidade, ela desestabiliza tudo. Onde está o problema? O problema não é Deus. O problema é o vazio. Toda a sociedade precisa responder a 3 necessidades básicas. Quem decide? O que permanece quando líderes caem? E por que obedecer? O Egito respondeu com o faraó. Israel pediu um rei. Roma respondeu com o império. O cristianismo institucional respondeu com hierarquia. O Estado moderno respondeu com a lei secular. Em todos os casos, o medo central é o mesmo: o vazio de autoridade. Um vazio que não é acidente. A Bíblia, porém, insiste em algo desconfortável. Esse vazio pode ser intencional. Quando lemos as Escrituras sem tentar consertá-las, surge um padrão inquietante: líderes frágeis, sucessões quebradas, autoridade constantemente questionada, nenhuma técnica transmissível, um Deus que fala, mas não se deixa capturar. Isso não é má engenharia, é anti-engenharia. O limite da anti-engenharia. O problema é simples: anti-engenharia não escala bem. Comunidade sem faraó é possível, mas em microescala. Pequenas comunidades conseguem liderança rotativa, autoridade distribuída, vigilância mútua, rejeição do carisma absoluto, fé sem centralização total. Isso já aconteceu muitas vezes, mas todas essas experiências compartilham algo crucial: limite de tamanho. Quando crescem demais, algo quebra. Onde tudo falha. O modelo começa a falhar quando a decisão precisa ser rápida, o conflito exige solução imediata, a violência externa ameaça, a sobrevivência pede coordenação ampla. Nesse momento, a pergunta retorna: quem decide? E quase sempre alguém responde: alguém precisa decidir. É aqui que nasce o pedido por um rei. O Estado moderno. O Estado moderno não resolve a faraonização. Ele apenas remove Deus da equação explícita. Agora, a autoridade se chama lei, constituição, burocracia, especialista, técnico. Mas a lógica é a mesma: centralizar, legitimar, estabilizar. O faraó não desaparece. Ele troca de roupa. Por isso, o Estado moderno tolera religiões desde que elas não toquem no centro do poder. A fé vira assunto privado.
O trono permanece intacto. Deus ainda fala? Hoje, alguém que afirme ouvir Deus diretamente é visto como perigoso ou doente. E isso não é injustificado. A Bíblia parece saber disso. Por isso ela nunca normaliza essa comunicação. Ela a torna rara, pesada, perigosa, inclusive para quem a recebe. Josué pede para ouvir como Moisés. Deus responde. E imediatamente surgem desconfianças. O texto não resolve o problema, ele expõe o risco. O perigo nunca foi Deus falar. O perigo é alguém virar faraó em nome dele. Então, isso é vivível hoje? A resposta mais honesta é sim. Mas não confortavelmente. É vivível em comunidades pequenas, com vigilância constante, com desconfiança do carisma, com recusa de soluções fáceis. Não é vivível como império, como Estado, como sistema totalizante, com religião dominante. Fecho o provisório. Talvez a pergunta final não seja: isso funciona? Mas o que acontece quando funciona demais? Porque sempre que funcionou bem demais, alguém acabou no trono. E Deus fora dele. Quando a revelação é herdada, a apropriação, império e o risco da faraonização. Uma questão retorna ao longo de todo este ensaio. Se a Bíblia rejeita a técnica transmissível de poder, como explicar que ela mesma transmite práticas, leis, narrativas e mais? Quando essas transmissões passam de um povo a outro, de uma cultura a outra, em que ponto deixam de ser aliança e passam a ser apropriação? Releitura ou captura? A comparação é inevitável. Assim como Allan Kardec produz o Evangelho segundo o Espiritismo, uma releitura cristã sob outra chave, o cristianismo produziu, ao longo dos séculos, uma leitura da Bíblia hebraica orientada por um desfecho específico, o Cristo. Nesse movimento, a Torá deixa de ser centro e passa a ser preparação, deixa de ser aliança em curso e passa a ser promessa não compreendida por seus próprios autores. Quando o texto passa a servir ao novo. Isso não é apenas tradução, é releitura teleológica. O texto antigo passa a existir para justificar o novo. Do ponto de vista judaico, isso se aproxima perigosamente de uma apropriação simbólica. Aquilo que você não reconheceu, agora é meu. E faço com isso o que quiser. Do ponto de vista cristão primitivo, tratava-se de cumprimento. O conflito nasce dessa assimetria. O problema não é a fé. O problema começa quando essa leitura encontra o império. O Jesus dos evangelhos não funda templos, não autoriza imagens, não cria sacerdócio ontológico, não aceita coroação política. Ele recusa o poder replicável. Sua autoridade é momentânea, relacional, inseparável do gesto e da palavra. Aqui, ele ainda está dentro da lógica bíblica antifaraônica. A ruptura vem depois. Quando o cristianismo entra no horizonte do Império Romano, a fé encontra uma máquina política incapaz de operar sem centro. Roma não administra profetas. Ela administra deuses, leis e imperadores. O que não se fixa precisa ser fixado. O que não se institucionaliza precisa ser institucionalizado. A transformação de Jesus. Nesse contexto, a figura de Jesus muda. De profeta, torna-se princípio metafísico. De mártir, soberano cósmico. De palavra encarnada, fundamento ontológico do ser. A cruz, instrumento de execução imperial, vira emblema de autoridade. O reino que não era deste mundo se converte em igreja imperial. Isso não é só teologia, é engenharia simbólica de poder. Nada disso seria possível sem o helenismo. O pensamento hebraico não oferece categorias para divinizar um homem. Não há ontologia da encarnação. Não há hierarquia cósmica mediada por líderes. Não há essência divina aplicada a pessoas. O helenismo fornece essas ferramentas. Paulo não aparece como conspirador, mas como tradutor perigoso. Ao universalizar a mensagem, abre-se também a possibilidade de capturá-la.
Vitória sem guerra. Roma não cria o cristianismo, ela o reorganiza. Ao fazer isso, enfraquece simbolicamente o Oriente sem vencê-lo militarmente. O judaísmo, irredutível à assimilação, torna-se marginal. A Torá vira prelúdio. Israel vira o povo que não entendeu. A vitória é cultural, não bélica. O Islã como contraponto. O Islã surge como reação instrutiva. Ele recusa explicitamente a faraonização metafísica. Maomé não é Deus. Não pode ser representado. Não pode ser adorado. Não medeia salvação. Deus permanece absolutamente um. Nesse ponto, o Islã se aproxima mais do judaísmo do que do cristianismo imperial. A revelação é palavra, não encarnação. Mas nenhum caminho é isento de risco. Se o Islã evita o faraó metafísico, pode gerar o faraó jurídico-político, lei, fé e poder fundidos numa estrutura totalizante. Cada tradição evita um abismo e se aproxima de outro. A faraonização não é um evento isolado. É uma tentação recorrente sempre que a revelação encontra o império. O fio comum. O fio que atravessa todas as tradições é um só. Deus transmite limite, não domínio. A Torá transmite práticas que restringem o ego, não técnicas que ampliam poder. Os mandamentos não ensinam a controlar o mundo. Ensina a habitá-lo com responsabilidade. Quando a prática garante controle, a aliança começa a se deformar. Maria e o divisor simbólico. A concepção sem coito segue essa mesma lógica. Algo acontece, mas não há ritual, não há fórmula, não há técnica replicável. O problema começa quando o mundo helênico exige explicação. Para o hebreu, a pergunta é: o que isso exige de mim? Para o helênico, a pergunta vira: o que isso é, ontologicamente? Aqui, o milagre deixa de ser sinal e vira prova metafísica. Maria deixa de ser mulher atravessada por um evento e vira útero ontológico separado. Jesus deixa de ser profeta e vira substância divina encarnada. Não porque o texto exigia isso, mas porque o helenismo não sabe sustentar mistério sem divinizá-lo. Nem toda divinização nasce de má fé. Muitas nascem da incapacidade de aceitar o não saber. Quando não se entende o como, cria-se o é divino por natureza. A Torá diz: eu sou o que sou. O helenismo responde: então isso é essência divina. Roma acelera o processo. Com Roma, o processo se fecha. O império não precisa de profetas. Precisa de soberanos metafísicos. O que o faraó era no Egito, Jesus se torna no cristianismo imperial. Mediação, culto, imagem, hierarquia. Não é só fé. Geopolítica teológica. O Islã preserva o sinal. O Islã afirma o nascimento virginal de Jesus, a dignidade de Maria, mas recusa a divinização. Deus diz: seja e é, ato soberano, não substância compartilhada, milagre sem técnica, sinal sem trono. O erro nunca foi o milagre, foi o uso dele. Quando o mistério vira prova de superioridade, nasce a idolatria. Quando o sinal vira ferramenta, nasce o controle. Quando o profeta vira faraó metafísico, nasce o império religioso. Talvez o verdadeiro escândalo não seja a concepção sem coito, mas a incapacidade humana de aceitar um milagre sem transformá-lo em trono. Um limite compartilhado. Há um ponto raro onde judaísmo e islã se encontram. Não numa figura, não numa doutrina secundária, mas numa recusa fundamental, a ideia de que o eterno habita ontologicamente um homem, um objeto ou uma instituição. No judaísmo, Deus fala, chama, age, mas nunca se fixa. No Islã, Deus ordena, cria, sustenta, mas jamais se divide. Essa recusa não é apenas teológica, ela é política, ela é civilizatória. Ela impede a divinização do governante, a sacralização do império, a idolatria institucional. É por isso que ambos os sistemas sempre foram difíceis de administrar, como religiões imperiais universais. O objeto comum não é Jesus.
Curiosamente, o ponto de aproximação não é uma pessoa, é um limite. O limite é este: Deus não é apropriável, nem pelo templo, nem pelo sacerdote, nem pelo império, nem pela imagem, nem pela carne. O cristianismo imperial rompe esse limite. O judaísmo e o islã o preservam, cada um à sua maneira. Aqui surge outra convergência profunda: a centralidade da lei vivida. No judaísmo, halachá. No islã, sharia, frequentemente caricaturadas como legalismo, mas estruturalmente funcionam como proteção. A lei impede que alguém se declare portador exclusivo do divino, submete o líder ao mesmo código do povo, dissolve o carisma absoluto. Isso é o oposto do faraó metafísico. Está acima da lei porque é a lei. Palavra, não imagem. Há ainda uma convergência simbólica decisiva. No judaísmo, a centralidade da palavra. No islã, a centralidade da recitação. Em ambos, a imagem é secundária ou proibida. O sagrado se manifesta no ouvir, não no ver. Isso forma culturas de escuta, memória e responsabilidade, não de espetáculo, fetichização ou culto visual do poder. Os conflitos entre judeus e muçulmanos não são teológicos em sua raiz profunda. São históricos, políticos e territoriais. Durante séculos, judeus viveram melhor sob domínio islâmico do que cristão. A perseguição sistemática emerge na Europa cristã medieval. O antissemitismo moderno é um produto europeu. Isso não idealiza o Islã, apenas recoloca o eixo correto do conflito. Um paradoxo incômodo. O paradoxo revelado é este: o Islã surge como herdeiro tardio de uma correção que o judaísmo já praticava. E ambos acabam afastados por uma história moldada por impérios que nenhum dos dois produziu. Ou, de forma mais direta, o cristianismo foi universalizado por Roma, o Islã foi expandido por impérios sem divinizar o governante, o judaísmo resistiu sem império, pagando o preço disso. Estrutura profunda não é consciência histórica. Povos vivem estruturas muito antes de pensá-las. O fato de judaísmo e islã compartilharem um eixo profundo não significa que líderes políticos, movimentos armados, clérigos ou massas populares ajam a partir disso. A maioria das vezes, agem contra isso. Quando a história trai a tradição, a história humana está cheia de tradições que traem seus próprios fundamentos quando entram em disputa por território, poder, identidade, sobrevivência. Ou seja, a estrutura pode ser verdadeira mesmo quando os atores a negam na prática. A jihad contra Israel não nasce da teologia. Nasce da história recente. Século XX. Colonialismo europeu. Desintegração do Império Otomano. Mandatos britânicos. Criação de um Estado moderno em território já habitado. É um conflito pós-imperial, não bíblico. Teologia entra depois, como linguagem para o trauma. Um chamado ao fim do conflito diante de uma ameaça maior. Se há algo que a história bíblica lida com honestidade, insiste em ensinar, é que conflitos travados em nome de Deus raramente terminam servindo a Deus. Eles tendem a servir ao poder, ainda que com linguagem sagrada. Hoje, judeus, muçulmanos e cristãos se encontram presos num conflito que se retroalimenta há gerações. Cada lado acredita resistir a uma injustiça real. Cada lado carrega feridas legítimas. Mas, enquanto lutam entre si, algo maior avança sem ser nomeado: a faraonização definitiva da fé. Essa ameaça não escolhe lado. Ela não exige conversão. Ela apenas exige obediência. Sempre que Deus é usado para justificar domínio, violência contínua ou autoridade incontestável, o faraó retorna, não como homem, mas como estrutura. E ele prospera justamente quando povos de fé se veem como inimigos metafísicos, incapazes de reconhecer que estão sendo esmagados pelo mesmo mecanismo histórico. A Bíblia conhece a guerra, mas ela se recusa a ensiná-la como método transmissível. O Islã e o judaísmo conhecem a eleição,
mas a preservam justamente ao recusar governar o mundo. O cristianismo conhece o sacrifício, mas ele se perde quando transforma a cruz em estandarte de poder. O inimigo maior não é o outro povo, não é a outra fé, não é o outro livro. É a transformação da revelação em regime. Diante disso, continuar lutando entre si não é fidelidade, é distração. Não é coragem, é repetição histórica. Se há uma luta comum possível, ela não é armada, ela é ética, ela é estrutural. Ela é a recusa compartilhada de transformar Deus em instrumento de poder. Parar o conflito não significa negar injustiças. Significa reconhecer que a maior injustiça é permitir que o faraó volte usando nossos símbolos. Talvez o verdadeiro ato de fidelidade hoje não seja vencer o outro, mas impedir que a fé, qualquer fé, volte a coroar aquilo que ela nasceu para confrontar. O Egito que não diz seu nome. O mundo contemporâneo gosta de acreditar que aprendeu com seus impérios. Ele fala de direitos, diversidade, ciência e eficiência, mas continua exigindo o mesmo que todos os impérios exigiram: coordenação total, previsibilidade, obediência funcional. O novo império não se apresenta com coroas, exércitos visíveis ou teologias explícitas. Ele se apresenta como inevitabilidade histórica. Não pede fé, pede adesão. Não exige adoração, exige conformidade. Sua linguagem não é religiosa, mas litúrgica. Protocolos, indicadores, consensos, emergências. Tudo é sempre urgente, tudo é sempre técnico, tudo é sempre para o bem comum. Nesse cenário, o dissenso não é heresia, é disfunção. A dúvida não é pecado, é risco. A consciência não é virtude, é obstáculo. O novo império não queima corpos, ele os descredencia. Não excomunga, desplataforma. Não condena almas, neutraliza vozes. E como todo império, ele precisa de um fundamento absoluto. Quando Deus é inconveniente, a necessidade ocupa o trono. Quando a verdade transcendente incomoda, a estatística governa. Quando a liberdade ameaça o sistema, ela é redefinida. Nada disso é acidental. A faraonização sempre retorna quando a história entra em pânico diante do vazio. Quando a complexidade cresce, quando o medo se espalha, quando a responsabilidade coletiva pesa demais, alguém precisa decidir. E alguém sempre se oferece para fazê-lo em nome de todos. O Novo Egito não promete eternidade. Promete segurança. E como sempre, o preço é o mesmo. Abrir mão da travessia em troca de estabilidade. Trocar a tensão da liberdade pela previsibilidade do regime. Aceitar o pão do império em vez do risco do deserto. Por isso, o êxodo continua atual. Não como nostalgia religiosa, mas como critério de vigilância. Sempre que uma ordem se apresenta como inevitável, sempre que o poder se declara neutro, sempre que o sacrifício é justificado como necessário, o Egito está de volta. E a pergunta permanece, agora como sempre: quem está no trono, quem paga o custo da ordem? O mundo atual não se organiza em torno da verdade, mas da necessidade. Não governa em nome do bem, mas da urgência. Não exige crença, exige alinhamento. Quem resiste não é herege, é perigoso. Quem questiona não é ímpio, é irresponsável. Assim o poder se purifica de culpa. O novo império não afirma sua sacralidade, ele a disfarça de técnica. Não diz, eu sou eterno, diz, é inevitável. Não promete salvação, promete funcionamento. Sua liturgia é silenciosa, dados que não admitem interpretação, protocolos que não aceitam exceção, consensos que não toleram atraso. Tudo é medido, nada é julgado. A lei já não protege o fraco contra o forte, protege o sistema contra o humano. O sacrifício retorna, mas sem faca e sem altar. Vidas são descartadas por cálculo, consciências são corrigidas por pressão. A verdade não é negada, é tornada irrelevante. E como sempre, o faraó não se apresenta como tirano.
Apresenta-se como administrador do caos, não ordena, otimiza, não oprime, regula. O deserto continua sendo a única ameaça real. Não porque seja violento, mas porque não pode ser governado. Por isso, o êxodo nunca é comemorado pelos impérios. Ele lembra que nenhuma ordem é definitiva, que nenhum sistema é absoluto, que nenhuma estabilidade vale a perda da voz. Toda vez que a liberdade precisa pedir licença para existir, o Egito já venceu. E toda vez que o poder se declara neutro, alguém está sendo sacrificado em silêncio. Não haverá sinais no céu. Não haverá novas tábuas. Haverá apenas este critério antigo e incômodo, onde a necessidade governa sem limite. Deus já foi substituído. O império, ainda que negue seu nome, já está de pé. Fica aqui um alerta. Ai dos que chamam necessário o que foi escolhido. Dizem, não havia alternativa, para não dizer, fomos nós. Levantou-se um império sem rosto. Governa pelo cálculo, vence pelo medo e chama a obediência de razão. Quando a paz exige silêncio, o Egito já voltou. E onde o limite é proibido, o faraó já governa.